Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Expresso Educação, nessa programação especial da UEGTV, que ao longo do dia de hoje discute, pensa, celebra, mas também critica a situação da educação no Brasil como um todo. Nessa roda de conversa que nós teremos agora, nós vamos justamente conversar sobre a crise na educação pública no Brasil. Nesse contexto tão conturbado, tanto político quanto social, a educação pública brasileira pede socorro, com cortes de investimentos, com ações de gestão dos governos que não priorizam as políticas públicas de educação no Brasil. Nós queremos aqui, nesse Dia do Professor, conversar então com colegas aqui da Universidade Estadual de Goiás sobre esse tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexo. Então nós recebemos aqui nos estúdios da Agência Brasil Central os professores Rodrigo Roncato Marques Anes, ele é doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás, mestre também em Educação pela UFG e é professor aqui da UEG do campus Ezefego, que fica aqui em Goiânia. E recebemos também o professor Frederico Dourado Rodrigues Moraes, ele que é professor da Universidade Estadual de Goiás, do campus Inhumas, e também professor efetivo assistente 1 da PUC Goiás, além de ser mestre em Educação pela UFG. Professor Frederico, professor Rodrigo, sejam bem-vindos aqui ao especial do Dia do Professor na UEGTV. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Professores, vivemos um momento muito conturbado, né, na educação, também na gestão das nossas carreiras enquanto docentes. Recentemente, o ministro da Educação chamou os professores já em maturidade acadêmica de zebras gordas, né, animais que precisavam ser caçados, que precisavam ser, enfim, olhados com maior atenção do ponto de vista de orçamento. Enfim, há uma esperança para além desse momento para a carreira de nós professores? Bem, boa tarde novamente, obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente estar junto, podendo conversar sobre a educação do nosso país, a educação em termos de contexto geral. Prazer estar com o professor Rodrigo, né? Olha, professor Marcelo, essa questão das zebras, por exemplo, é um caso bem emblemático, né? A gente está hoje comemorando, ou pelo menos festejando, ou fazendo alusão ao Dia do Professor, e eu acho que raramente a gente vai ver uma profissão sendo questionada porque se identificou um grupo de professores que ganha bem. O ministro fez uma referência a um grupo de professores que, segundo ele, ganham muito bem, que são, né, ele chama as zebras, que precisam ser caçadas. E o interessante é o seguinte, como é que a gente pode querer constranger profissionais por ganharem adequadamente a sua função, né? É sempre importante salientar para as pessoas que, quando a gente identifica um grupo de professores, né, como professores de universidades federais, com salários tais quais o ministro fez referência, de 15, 17 mil reais, a gente está falando em professores em quase final de carreira, depois de anos e anos em doutorado, ações de gestão, pós-doutorado, anos e anos na luta acadêmica para chegar a uma remuneração que, convenhamos, né, nada mais do que adequada às suas funções. O pior de tudo isso é a gente perceber, num momento como esse, a gente vê por parte do ministro, parece que um ataque à educação pública, né? Quer dizer, o ministro da Educação responsável pelo Ministério da Educação fazendo um ataque à educação pública. Se a gente tem esperança ou não, vamos ver se no final da conversa de onde a gente tira isso. Mas diz que professor é um sujeito que tem que ter esperança. Talvez, né, fazendo alusão a Ariano Suassuna, a gente tem que ser um esperançoso realista, né, nesse momento da nossa educação. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Marcelo. E aí, antes de tudo, parabenizar a iniciativa da UEGTV, né, pelo dia de hoje, pela forma que está conduzindo os trabalhos, mas especialmente por ter colocado esse debate como pauta, né? E agradeço aí pelo lembrar do meu nome, né, e também agradeço poder estar aqui hoje com o Frederico, para a gente dialogar um pouco sobre isso. Mas é difícil pensar no atual contexto, você mencionar a possibilidade da gente ter algum tipo de, vislumbrar no horizonte algum tipo de esperança ou algum tipo de mudança, né, no que está posto aí, é muito delicado. A gente vive um momento
intenso, né, de uma retomada de políticas muito conservadoras, né, e que agravaram uma onda neoliberal muito forte agora no país, que eu acho que reflete, né, num certo, numa falta de entusiasmo, né, por parte dos professores ao perceber todo um desmonte que está por vir, né, voltado para a carreira docente. Um desmonte que, na verdade, eu acho que não é de hoje, né, acho que tem que deixar claro isso. É importante ressaltar, né, que todo dia 15 se comemora o Dia dos Professores, ressalta muitas questões que são colocadas no senso comum, de que professor é vocação, de é um sacerdócio, tem que trabalhar por amor, né? As pessoas se recordam dos professores de maneira afetiva ou mencionam a carreira docente como algo que é uma escolha para a vida, mas pouco se debate, né, como a gente está fazendo aqui agora, sobre a função social dessa carreira, né, o quanto ela é importante. E aí, eu acho que é por aí, né, a função social do professor, ela é muito importante, eu acho que é por isso e é por essa razão que é sempre pauta das políticas educacionais, né. Quase todos os governos apresentaram, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, apresentaram medidas incisivas relacionadas à carreira docente. Há uma preocupação com o sujeito professor por diferentes esferas da sociedade. A sociedade civil organizada se preocupa com que tipo de professor está se formando, a classe empresarial se preocupa com o tipo de professor que está se formando, e, como resposta a isso, o próprio Estado, respondendo demandas no mercado, também se preocupa com o tipo de professor que está se formando, porque é justamente essa classe que é a classe capaz de construir um perfil de país, né? Uma estrutura de país, uma estrutura de um perfil de sujeitos, de pessoas que vão atuar nessa sociedade. Então, interessa-se muito qual perfil de professor está sendo formado, que concepção de professor que está se formando, né? E aí, no caso da carreira do professor universitário, isso é muito mais grave, né? Porque é nesse local que se formam as pessoas que vão atuar em diferentes espaços da sociedade, né? E vão ter uma relação direta com outras pessoas também que vão ser formadas, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é por essa razão que a gente está sendo alvo no atual contexto, né? Já identificaram, acho que não é de agora, ressalto, né? Já há muito tempo, mas agora parece que o espaço está um pouco mais favorável, né? E, ao mesmo tempo que está favorável para o governo, também está... a própria classe, né, não está sabendo entender muito bem ou como se organizar para entender tudo isso, refletir sobre tudo isso e poder enfrentar isso da melhor maneira, né? Para aí sim a gente pensar em saídas, né, e reflexões que possam nos tirar desse abismo que a gente está sendo conduzido. E será que o perfil do professor que hoje, na verdade, dos professores e das professoras que hoje estão nas universidades, nas escolas, seria um perfil que, no ponto de vista das pessoas que ocupam as cadeiras de poder, estejam sendo vistos como ameaças para esse ponto de vista dos governos que estão, enfim, aí, gerindo o Brasil nesse momento? O professor em si me parece que sempre aparece como uma ameaça, né? A gente parece que historicamente é visto sempre como uma ameaça, né? Não que ele seja uma ameaça, não é a questão de ser ou não ser ameaça, mas esse olhar para o professor como ameaça, ele sempre vai aparecer em algum momento. A gente está falando agora de uma fala do ministro, a gente está falando de um contexto de avanço de políticas bem conservadoras, desde meados de 2000, 2005, ali, a gente também tem um avanço de um movimento com muita força, né, chamado Escola Sem Partido, né, o movimento Escola Sem Partido, um movimento que, segundo eles, né, o objetivo é eliminar a doutrinação de dentro das salas de aula, e o foco no movimento como esse é o professor. A gente fica vendo que ali vai, bate, volta, está aparecendo a figura do professor. Aí a sua pergunta, esses sujeitos são ameaças? O professor não é ameaça, o professor faz o trabalho dele, né? E talvez a ameaça é o trabalho que ele faz ali. Quer dizer, a sala de aula costuma ser um espaço de debate, tem que ser um espaço de debate. A sala de aula é um espaço de discordância, a sala de aula é um espaço de divergência, e talvez isso que incomode, né, principalmente quando a gente tem avanço de movimentos conservadores, antidemocráticos, né? A sala de aula é um espaço democrático. O professor,
ele promove essa ação democrática, ele promove essa ação nesse sentido. Talvez isso incomode muito, né? E aí, convenhamos, né, se tem um sujeito, um elemento nesse processo educativo escolar, que sempre tem sabe, buscado no seu íntimo esperança, voltando à questão da esperança, é o professor. E é o sujeito que tem recebido constantemente ataques, seja por parte de políticas públicas, né, cobrando sobre a sua formação, cobrando sobre a sua atuação, seja por parte da sociedade civil, né, organizada, grupos empresariais, está sempre cobrando sobre as figuras do professor, com exceção, é claro, do dia 15 de outubro. Hoje, as pessoas elas param um pouco de cobrar do professor, né, o pai leva presente na escola para a professora, o professor dos seus filhos, as propagandas das empresas, né, os mailings chegam para a gente com ofertas, cartões virtuais. Hoje é o dia que as pessoas param de cobrar professor e nos colocam como aqueles que vão resolver os problemas da sociedade. Amanhã voltam a nos ameaçar e nos cobrar, né, como se nós, professores, sejam os nossos colegas da educação básica, né, lá na educação infantil ou ensino médio, seja os nossos colegas do ensino superior. Ameaça não somos. Talvez sejamos ameaça ao processo antidemocrático. Quando a democracia perde força, pode ter certeza que no espaço da sala de aula tem sujeitos ali debatendo e mostrando que a solução é a democracia. Talvez seja aí uma questão a se pensar. Ou não, Rodrigo? Com certeza. Essa pergunta que você fez, eu venho me fazendo já há algum tempo, né? E ela acabou fazendo parte ali do meu debate solitário na etapa do doutorado, né? E é claro que depois, coletivamente, isso foi ganhando qualificação do debate, né, ao longo da minha formação. E hoje eu tenho defendido a ideia, né, do professor ser uma ameaça, ou ser entendido como uma ameaça, analisando ainda sobre o que ele representa, né, e qual é a especificidade do trabalho do professor. Por que o trabalho do professor ele é um trabalho mais perseguido, ou um pouco mais analisado, ou debatido pela sociedade, do que outros trabalhadores, né? A gente tem diferentes tipos de trabalho na sociedade, mas, hora ou outra, aparece em diferentes contextos, e por pessoas, às vezes, que não têm qualificação nenhuma, ou não conhecem a realidade da escola, não conhecem a realidade da universidade, mas elas se sentem capazes, ou acham que têm condições de fazer um debate sobre o trabalho do professor, de como deve ser, como ele deve se posicionar, a quem ele deve atender, né? Então, é uma profissão ingrata nesse sentido, né? Porque coloca o professor numa situação muito delicada, né? Onde, hora ou outra, ele acaba tendo esses enfrentamentos que o Frederico acabou de colocar, né? Com a própria sociedade, com os alunos, os demais professores, mas, de um modo geral, com a população, né, como ele acaba sendo enxergado. E eu tenho identificado que isso está muito ligado mesmo à especificidade do trabalho. Que eu digo isso porque o professor é aquele sujeito que trabalha com conhecimento. E fazendo uma análise sobre o contexto do trabalho hoje na sociedade, a gente percebe que o conhecimento é a nova moeda, como diz um autor que eu gosto muito, o Ricardo Antunes. Ele fala o conhecimento é a nova moeda do capital, né? Ele está sempre colocado com uma condição de troca, inclusive, né? Ele é muito valorizado hoje pela forma como o trabalho é organizado. E aí o professor é aquele sujeito que trabalha com conhecimento. Mas, por outro lado, espera-se do professor que ele trate esse conhecimento não de uma maneira crítica, de uma maneira intelectual, mas que ele seja um repassador de informações, de técnicas, de instrumentalizações, que ele capacite as pessoas para atuar no mercado de trabalho, e não cabendo a ele, né, a produção de sujeitos críticos, sujeitos que possam compreender a realidade de uma maneira mais ampliada, mais elaborada, que possa se compreender o seu papel na sociedade, né? Então, aí está o perigo, né? Aí está o perigo, porque aí são duas possibilidades, né, que a gente pode enxergar. Existem várias, mas, de uma maneira mais simples, você pode encontrar uma perspectiva que defende que o papel do professor é esse, de formar para o mercado, e uma outra perspectiva que defende o papel do professor formar para a autonomia, né? Não que uma coisa esteja desassociada da outra, mas existem forças diferentes, né? Uma força mais, que eu vou dizer assim, mais hegemônica, ou mais dominante, que é essa de cercear a universidade, ou
controlar o trabalho do professor, como o Frederico disse no caso da Escola Sem Partido, de modo a direcionar o trabalho dele de uma maneira mais técnica, e, por outro lado, uma formação, aqueles que defendem, na contramão, uma perspectiva mais ampliada e mais crítica da formação, que é a formação no qual eu defendo, né? E aí o perigo está nesse sentido, né? Porque sabem que o professor é a profissão capaz, né, se bem formado, em condições, né, de desenvolver um trabalho intelectual mesmo, é o sujeito capaz de, lá na ponta, formar outros sujeitos da mesma forma, né? Então, isso é muito perigoso, né? Isso é sempre muito perigoso, porque formar sujeitos capazes de pensar sobre sua própria realidade é perigoso no atual contexto em que quer sujeitos mais adaptáveis, mais dóceis, né? Menos capazes de enfrentar os dilemas que estão colocados no cotidiano, né? Acho que é por aí. Bom, a opinião pública ela é importante em qualquer momento, mas sobretudo nos momentos de crise. Parte da opinião pública acaba, de certa forma, comprando esse discurso, né, de que o professor, sobretudo o professor universitário, né, ganha muito e trabalha pouco, que as universidades, se elas são ou não, de fato, fundamentais para o desenvolvimento do país, os processos de formação, não só técnico para o mercado, mas também humanístico, cultural, cidadão. A universidade, de certa forma, nós, enquanto atores também desse campo, não se acomodou demais no sentido de ficar muito fechada em si mesmo, discutindo pouco com a sociedade, criando canais de diálogo de forma mais efetiva, né, entre aquilo que a gente produz aqui na universidade, do ponto de vista de pesquisa, de extensão, de tantas coisas que poderiam dialogar mais com os vários grupos sociais e que acabam, de certa forma, no geral, sabendo muito pouco aquilo que a gente faz aqui na universidade. Isso também não é um fator assim, que ajudou a apimentar essa crise, engrossar esse caldo de que não é preciso investir em universidade pública? Acho que tem duas coisas importantes aqui. A primeira sobre se a universidade tem cumprido um papel importante. Você falou bem, a opinião pública ela é importante. Na verdade, a universidade é pensada bem para a sociedade. A gente tem que dar satisfação, a gente está ali para contribuir, etc. Ultimamente, a gente tem que ficar mostrando para as pessoas de que, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim que professor na universidade ganha muito e trabalha pouco. Está aqui o professor. Está desde que hora aqui, Marcelo? Desde as 10 horas? Desde as 8. Então, mas não só por isso. A grande parte da pesquisa feita, por exemplo, no país hoje, ela é feita 90% em universidades públicas. Estava lendo recentemente que a maior parte dos processos de registro de patentes, né, de cada 10 patentes registradas, 8 são por parte de universidades públicas. Né? Quer dizer, há uma produção enorme de conhecimento na universidade, há um trabalho enorme ali dentro da universidade. Quer dizer, esse é o primeiro ponto. Essa universidade, ela produz muito, né? A universidade pública. Ela produz muito, ela é responsável por grande parte da produção científica, técnica, da formação dos professores. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto, uma análise. A gente tem levado isso para as pessoas, porque a realidade de estar dentro da universidade, seja ela pública ou privada, não é a realidade, não é democratizado ainda o acesso ao ensino superior no Brasil. É fato que a gente, nos últimos anos, teve um aumento considerável do acesso das pessoas à universidade, mas a realidade da grande maioria das pessoas é até o ensino médio, é ter um ou outro membro da família na universidade. Então, conhecer o que acontece dentro da universidade, para quem não passa pela universidade, se não for por parte de nós da universidade, levarmos essas informações, fazermos esse diálogo, não vai acontecer. E aí, de fato, eu particularmente concordo com você de que a universidade precisa se abrir mais para a sociedade. Ela precisa dialogar mais. Né? Ela precisa mostrar toda essa produção que ela é feita para a sociedade. Algo que talvez com esses movimentos nos últimos meses, né, a gente teve várias tentativas teve cortes, contingenciamentos, seja o nome que o ministro queira dar para isso,
Mas houve um movimento por parte das universidades, olha, vamos para a praça, vamos mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Então, de fato, há uma necessidade da universidade abrir o seu espaço para outras pessoas, há um espaço da universidade também mostrar o que ela tem feito, sim, também. Mas é importante também a gente compreender, e aí talvez para fechar a minha reflexão, assim, de que a gente vive um momento de crise do conhecimento da informação. Quer dizer, há uma desvalorização da ciência, há uma desvalorização do conhecimento, e a universidade trabalha com consciência. Então, a gente também enfrenta isso. Quer dizer, quando as pessoas questionam que o que acontece na universidade não é importante, que um professor na universidade não trabalha, tem a ver também com o fato dela não compreender a importância da ciência dentro da sociedade. E a gente está passando por isso, né? A gente está passando por uma crise da ciência, e, paralelo a isso, as universidades têm sofrido com isso. Mas as universidades trabalham muito, produzem muito. As universidades públicas nesse país são responsáveis por grande parte da produção, e os professores também, igualmente. Agora, por outro lado, a gente precisa fazer esse papel também, se abrir. Será que as pessoas estão mal informadas ou elas estão, de certa forma, emburrecendo? Porque quando a gente olha para esse contexto geral, em que tantas evidências indicam para a importância da educação, a importância do professor, das universidades, enfim, para as ações e para as políticas públicas que geram cidadania, que geram inclusão, e às vezes mesmo pessoas que estão em grupos sociais, que são beneficiados por essas políticas, que são inclusivas, que são, enfim, que trazem elas para uma condição humana e social melhor, defendendo essas posições que são adversas e são contra essas ações das quais elas mesmas são beneficiadas. Não é assim, de certa forma, um contrassenso, um paradoxo em relação a esses pesos e essas medidas que, de certa forma, fazem esse contexto nosso ferver? Eu acho que elas estão sendo, de uma maneira intencional, planejada, orquestrada, a se tornarem pessoas incapacitadas de pensar sobre a própria realidade, né, de se entender enquanto sujeito, do seu lugar na sociedade, né? Então, há toda uma estratégia no sentido de persuasão mesmo, das diferentes pessoas, diferentes setores, de não entenderem a importância da educação, o significado dela, né, especialmente no caso da universidade, que eu acho que gera tudo isso, de uma maneira muito escalonada, ou de um efeito cascata, mas há políticas, há estratégias, há ações ideológicas que são colocadas em pauta, né, e que são debatidas numa esfera global, no sentido de estruturar um modelo de educação que impeça com que as pessoas tenham acesso a um conhecimento melhor elaborado, que permitam a ela entender, por exemplo, a importância da universidade. Aí, nesse sentido, comentando sobre o que você tinha falado, eu não acho que a universidade tem que se preocupar exatamente com essa relação, essa divulgação do que ela tem feito. Eu acho que sim, ela tem que se preocupar em dar visibilidade, é importante ela se preocupar em tornar o espaço democrático, inclusivo, debater sempre sobre a sua função na sociedade. Mas eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que tem se vendido um discurso, né, em amplos espaços, inclusive entre os próprios professores. Muitos deles aceitam esse discurso ou colaboram com o discurso de que a universidade pouco produz, de que a universidade é improdutiva, de que se gasta muito com a universidade, com professores que não produzem nada. Eu acho que isso vem reforçando um discurso de uma maneira muito intencional para justamente fragilizar a universidade, colocá-la nessa situação precarizada cada vez mais, para acusá-la de ineficiente e justificar a sua inexistência. Eu acho que o caminho tem sido desta forma, né? Enquanto não houver uma consciência de mostrar que não somos nós que temos que ficar preocupado com essa visibilidade, porque no cotidiano da universidade, né, que a gente vive, no caso da UEG, por exemplo,
eu consigo ver o quanto a universidade ela ressignifica a vida da pessoa. Eu sou fruto da universidade, eu tive toda a minha formação na universidade pública, né? Fiz minha graduação na UEG, fiz especialização na UEG, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás. Então, assim, eu vejo o quanto isso mudou a minha vida, ressignificou minha vida, e o quanto eu, como professor, consigo também ver isso em outros alunos. Então, eu acho que é tentar colocar o discurso num outro lugar, né? Eu acho que a universidade tem que ficar repensando o seu lugar na relação com a sociedade, mas não também a gente comprar o discurso de que ela não tem feito muito, né? Acho que é muito contrário. É ela que tem dado sustentação a um conhecimento melhor elaborado hoje. Talvez a questão seja a seguinte, você está falando, no contexto da realidade da nossa universidade, a gente vê isso acontecendo, a gente vê a universidade produzindo, no dia a dia, com os nossos alunos, a gente vê isso. Mas quem é que está frequentando hoje a universidade? Quer dizer, dentro da porcentagem da população, o acesso ao ensino superior ainda é pequeno. Talvez esteja a questão. Quer dizer, a dificuldade, ou nos últimos anos, a redução do acesso ao ensino superior, seja esse projeto de sociedade que quer que as pessoas não acessem o ensino superior. Ou como o ministro falou, o ensino superior, o ministro da Educação, foi esse ou foi o anterior que logo ficou? O ensino superior não é para todo mundo. É para uma elite pensante, intelectual, econômica. Quer dizer, talvez esteja aí. Quer dizer, a gente faz muita coisa na universidade, a gente vê isso na universidade, mas como a universidade ainda é uma realidade para poucos no país, que mudou drasticamente nos últimos anos, mas ainda continua sendo um espaço para poucas pessoas ainda são privilegiados quem acessa a universidade. Quer dizer, a gente vinha num debate, a gente vinha em conquistas de acesso à universidade, democratização do acesso, isso tem reduzido drasticamente nos últimos anos. De 2015 para cá, a redução nos números nisso. E tem mudado, de certa forma, a cara da universidade, né? Nós que estamos em sala de aula, temos percebido nos últimos anos, enfim, a presença de alunos negros, alunos de escola pública, alunos de baixa renda, que têm ocupado as universidades e têm mudado, de certa forma, a cara, né, das nossas salas de aula a partir dessas políticas de acesso. É inquestionável isso, é inquestionável. A gente percebe nitidamente, né, assim, o acesso à universidade tem mudado muito, não só no sentido quantitativo, mas também no perfil, né, do sujeito que chega à universidade hoje. Eu acho que isso incomoda muito. Né? A universidade perder esse lugar elitizado que há tempos atrás tinha, né, e tornar um lugar mais democrático, incomoda, né? De um modo geral, romper com esse paradigma de universidade, para poucos, vamos dizer assim, eu acho que é esse o enfrentamento. Não é à toa que há uma pressão de grupos empresariais que dominam, inclusive, o mercado da educação superior, né, justamente para desenvolvimento de políticas nesse sentido que enfraqueçam a universidade. Há o interesse econômico, né, claro. Você tente imaginar quantas cidades do interior de Goiás, né, o fato da UEG estar lá é algo... Indutor de desenvolvimento lugar, né? Econômico, social. Quer dizer, a UEG está naquele município, para muitos outros em volta, significa muito para aquela região, para aquela cidade, para os municípios próximos. No sentido econômico, no sentido social, no sentido cultural, quer dizer, a formação das pessoas ali, quer dizer, o acesso ao conhecimento podendo ser debatido. Só que a questão ainda é para poucos ainda. E esse movimento que permitiria o acesso de mais pessoas à universidade, né, ele tem sofrido ataques. Quer dizer, a temática nossa da crise da educação pública, essa crise ela é projeto de sociedade. Essa crise não é uma crise acidental, não é um acidente, percurso, não é uma crise motivada por uma crise econômica no cenário global, ela é um projeto de sociedade. Ela tem um momento que ela começa a acontecer e ela tem se estruturar dessa forma. Quer dizer, quando eu falo projeto, é porque tem sido organizado para ser assim. Quer dizer, os ataques à escola pública, à universidade pública, eles têm se organizado muito bem quanto a isso. E as consequências disso é que a gente tem que ficar, muitas vezes, explicando o que a gente faz, que a gente trabalha muito. Olha, eu estou aqui desde as 8 da manhã, estou trabalhando para caramba. E aí? A universidade está lá produzindo conhecimento, né, formando professores. A formação de professores no Estado de Goiás, ela é consequência da expansão da Universidade do Estado de Goiás. Quer dizer, a universidade tem uma responsabilidade muito grande nisso. Tente imaginar um cenário sem a universidade, sem a UEG, na formação de professores. Tente imaginar esse cenário, né, fictício. Sem a UEG, como seria a formação de professores.
E a gente ainda tem uma necessidade de formar mais professores, porque a educação básica ela cresce também. Professores, o assunto é longo, a gente conseguiu explorar aí alguns pontos, mas, enfim, é um tema que não pode sair do nosso radar, porque ele atinge não só, né, nós que estamos na universidade, mas acho que ele atinge todo cidadão, toda cidadã, porque inevitavelmente todas as pessoas precisam ou vão em algum momento passar pela mediação, enfim, pela convivência de um professor, de uma professora. Então, o motivo da nossa programação especial hoje não é só, enfim, é preciso celebrar, mas também é preciso discutir, debater, né, porque, afinal de contas, como é o lema da nossa campanha, nenhum sem professor, né, porque a gente entende que a figura do professor ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade que quer ser desenvolvida, que quer ser saudável, que quer ser democrática. Muito obrigado, professor Rodrigo Roncato, professor Frederico Dourado, pela conversa, pela presença aqui na nossa programação hoje do Dia do Professor. Bom, eu agradeço novamente o convite, obrigado. O assunto realmente é instigante, né? A gente poderia ficar aqui conversando por mais tempo. Só queria, ao finalizar, chamar as pessoas para prestarem atenção no atual contexto que está sendo discutido uma base nacional comum para a formação de professores. O documento ele está em consulta, né? Vai haver uma audiência pública no Conselho Nacional de Educação em breve, para debater o documento. Então, chamar as pessoas que estão nos assistindo a ler o documento, porque é seríssimo, é um ataque muito profundo sobre a carreira do professor, né? Muda drasticamente o perfil do professor e acho que vai ao encontro do que a gente tem falado, porque vai impactar diretamente na universidade também. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, professor Marcelo, obrigado, professor Rodrigo, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Hoje foi um dia onde as discussões foram bastante amplas, importantes, e reforçar que iniciativas como essa possam ser repetidas. Estamos à disposição, a universidade está de portas abertas para poder discutir, a gente em nossos campos, em outros campos, e reforça, parabéns pela iniciativa. E muita força aí para aguentar até às 18 horas. Sim, e nós seguimos em frente na programação hoje especial do Dia do Professor, aqui na UEGTV, que é uma ação em parceria com a Agência Brasil Central, ABC, aqui nos estúdios onde a UEGTV funciona, e também com o canal Futura e mais de 100 instituições vinculadas à educação em todo o país. Você que nos assiste, compartilhe os nossos conteúdos, compartilhe a hashtag Nenhum Sem Professor, a hashtag Dia do Professor, e siga conosco até